Olá, amigos! Estamos começando mais um programa Descomplicando a Vida, falando de autoestima, que é um tema bastante atual e importante para o indivíduo se sentir bem consigo mesmo, né? Hoje eu vou falar sobre a integridade pessoal, que é o último ou o sexto pilar que compõe a autoestima. Nos programas anteriores você vai encontrar aí a descrição de cada um desses pilares. O que é integridade? Segundo o dicionário, é a qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. Então, veja, essa integridade pessoal está falando da coerência que existe entre estes predicados, estes valores e o comportamento da pessoa, como foi citado aqui, a honestidade, incorruptibilidade, atitudes irrepreensíveis, vai compor esta integridade pessoal. A integridade é um dos pilares da autoestima, como foi citado, porque precisa haver coerência entre nossos valores, crenças, ideais e nosso comportamento. Se só falamos e não agimos conforme os conhecimentos que possuímos, somos incongruentes. Então, o indivíduo pode sentir o desconforto dessa incongruência quando ele é um pregador de determinada ideia, que pode ser religiosa, filosófica, profissional, e tem um comportamento antípoda, diferente daquele que ele prega. Em casa também, não é? Quantos pais têm um lema que é puro autoritarismo, que dizem o seguinte: faça o que eu mando e não faça o que eu faço, né? Então, a incoerência, a falta de integridade está escancarada. E os filhos têm que engolir aquela farsa, eles têm que ter um comportamento íntegro, apesar da incoerência dos pais. O lance é o seguinte, a psicologia já mostrou que aquilo que os pais estão fazendo, de forma explícita ou implícita, vai refletir nos seus filhos, inevitavelmente. Quando o pai é incoerente e ele quer disfarçar isso através de alguma atitude, isso não vai conseguir encobrir a incoerência dele. Vai extravasar nos atos e a criança acaba pegando nas filigranas, né, a sutileza da situação. E, portanto, vai servir de modelo de comportamento pessoal. Então, seria impossível uma pessoa desonesta, corrupta, ter uma autoestima legal. Não dá para a pessoa articular isso internamente, sentindo confiança, estima por si mesmo, se ele sabe que está tendo atitudes contraproducentes, incoerentes com esses valores alimentados. Então, internamente, vai formar um conflito. O conflito entre uma atitude incoerente junto com um valor. Então, o indivíduo tem o valor honestidade, mas ele é desonesto nas pequenas coisas do seu trabalho. E algumas pessoas, eles se permitem cometer erros quando eles quantificam a situação. E ele diz, mas isso não é um valor tão grande, não é tão importante. A empresa ganha milhões às minhas custas, o que tem eu pegar um cartucho de impressora na empresa, pegar uma caneta ou coisas do tipo, né? Como se a consciência funcionasse na questão da quantidade e não na coerência interna que precisa haver. Não importa se o indivíduo está desviando um grampeador, uma caneta ou $1 milhão, né? O efeito é o mesmo, é devastador. Quando a culpa pegar, isso vai gerar um estrago interno muito grande. Então, nós temos que pensar. E olha, a lei de ação e reação rege o nosso processo evolutivo. Não pense que tudo que o indivíduo está fazendo e que não é percebido, fica por isso mesmo. Se fosse assim, o indivíduo não cresceria. Se as leis sociais não alcançam estes disparates, é por causa da imperfeição da sociedade.
não é? Mas as leis divinas que objetiva melhorar, educar o indivíduo, faz com que ele, a pessoa, se depare com as consequências dos seus desatinos, das suas coisas erradas, para que ele possa aprender com as consequências da sua ação. Então, vamos pensar bem nisso. Bom, o psicólogo Branden, ele diz que no nível mais simples, a integridade pessoal envolve ser honesto, confiável e digno. Nós sentimos isso no nosso interior? Eu sou honesto? Porque assim, como eu citei esta situação da pessoa fazer um pequeno desvio como não tendo importância, a pessoa também pode ser desonesta moralmente, nos seus pensamentos, ela pode ser traiçoeira, ela pode mostrar uma amizade que é falsa, ela está sendo desonesta consigo mesmo, não é? E isso gera internamente alguma coisa, não é? Existe uma cobrança interna. Cumprir o que promete, o que se propõe, levar avante, e não simplesmente dar a palavra para qualquer situação e os outros já sabem que não pode esperar nada dessa pessoa, que ela não vai cumprir, né? Então, onde está aí a integridade do indivíduo? Fazer as coisas que a pessoa diz admirar e evitar aquelas que ela deplora. Então, o indivíduo admira a afetividade, os relacionamentos interpessoais. Ele pratica isso? Ele evita tudo aquilo que ele acha abominável, como prejudicial à sua saúde ou à sociedade, à empresa. Ele evita aquilo lá ou fica só no discurso, né? Algumas pessoas acham que está suficiente ela falar. Não, internamente, para haver coerência e mexer com a autoestima, o indivíduo vai ter que ser coerente. Nós temos que exercitar isso daí, incessantemente, até conseguir essa congruência, não é? Essa convergência entre aquilo que nós discursamos, os valores que adotamos, junto com o nosso comportamento, para que nessa integração haja uma validação da própria personalidade, das suas ideias, não é? E o conforto interno. O indivíduo se sente bem com isso. E ele não vai viver um disparate interno. Sou justo e claro na minha conduta com os outros? Sou justo ou não na conduta? Pensa nisso, vamos ao intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta falando sobre integridade pessoal. Bem, a falta de integridade ou coerência pessoal pode ter várias fontes. Vamos pegar alguns exemplos? Infância. A criança vê os pais dizerem uma coisa e fazer outra, como eu falei anteriormente. Esta pode ser a causa de o indivíduo se tornar adulto incoerente, não é? Ele se permite ter esse disparate, não é? E aí o indivíduo acaba caindo num comportamento dissimulado. Na frente ele fala uma coisa, faz afirmações e por trás não é nada daquilo. E quando é na família isso fica muito chato, né? Porque todo mundo sabe que aquilo que o indivíduo está prometendo não vai ser cumprido, né? O pessoal olha de lado assim e fala, ih, já sei, daí não sai nada. Bom, então, nós podemos ter também na religião, o religioso prega uma virtude que não pratica. Aliás, isso hoje, pela internet, pelas câmeras que estão espalhadas pelo mundo, estas incoerências estão escancaradas, os absurdos que são praticados, não é? Agora, também as pessoas estão sendo conscientizadas a falar, porque no passado era encoberto, não é? As pessoas tinham medo de falar alguma coisa contra a religião. Parecia que elas estavam falando mal da divindade, então confundia a religião com a divindade, que não tem nada a ver. A religião pode trabalhar, pode buscar desenvolver a espiritualidade para entender a divindade, mas não é a divindade.
como no passado se fazia crer. Muito bem, então você vê hoje uma pessoa religiosa aproveitando de uma criança, ou mesmo de um fiel da sua religião, a pessoa está depressiva, caída, desestimulada de viver, e o religioso vem oferecer um braço amigo junto com intenções diversas, principalmente a área sexual. Então, aí está uma fonte também da descrença nessa integridade pessoal. Que mais? Na profissão, não é? O indivíduo trabalha na área de saúde, fuma e bebe. Pode uma coisa dessa? Eu lembro que fui fazer um curso de programação neurolinguística e saúde. E quando eu fui falar com o professor da aula, que ia dar aula, ele estava com um maço de cigarro na mão. Como dá para fazer um curso de saúde com alguém que está fumando? É a mesma coisa que você está com problema de pulmão, vai procurar um médico e esse médico é um fumante, não é? É claro que ele tem um conhecimento técnico, científico, mas a incoerência dele faz pensar direito. Nós, infelizmente, estamos muito acostumados a viver conformado com esses disparates como se fosse natural. Aliás, a psicologia vai chamar de normose a patologia do normal. O que é isso? Se a maioria fuma, nós achamos que fumar é normal. É a patologia do normal, percebe isso? Nós nos baseamos na estatística, no consenso. E isso é uma coisa louca, não tem nada a ver. Se a maioria fuma, é porque a maioria é inconsciente e imatura. E nós não devemos pautar a nossa vida em cima do que a maioria faz. Aliás, já existe um ditado que o indivíduo que se iguala com o grupo, ele se iguala por baixo. Né? Ele acaba entrando num estado de consciência bem baixo, bem rasteiro, bem instintivo. Veja o que acontece nas grandes manifestações populares, como que as pessoas começam a entrar em comportamentos que nem sempre são os mais acertados. E quando se fala também de maturidade, pensando na linguagem junguiana, ele falando de individuação, significa a pessoa sair da massificação e ter identidade própria, não é? Caminhar com os próprios pés, o que não quer dizer elitismo de se afastar dos outros, mas é maturidade de saber o que quer da própria vida e aonde quer chegar. Olha como isso é diferente, então, dessa falta de integridade, de se conformar com o meio social. Muito bem, o que mais nós temos aqui? Na sociedade há muitos convites para ser incoerente, não é? Como se fosse natural, aí entrando nessa visão da normose. E nós temos que ficar acautelados, né? Não é porque todo mundo está fazendo que o indivíduo tem que fazer. Então, por exemplo, numa empresa, o amigo chega e fala, mas espera, olha, aquela mulher está dando bola para você, você não vai sair com ela? Mas eu sou casado. E daí que você é casado? Todo mundo faz isso. Olha a indução. Esta pessoa, neste momento, está sendo um obsessor encarnado, induzindo a pessoa a fazer uma coisa que pode trazer um grande problema para a vida dela. Digamos que ele saia contra a pessoa, a mulher fica sabendo, se separa dele, ele cai numa depressão, entra na bebedeira e pode desencarnar pelo suicídio indireto. Isso porque ele foi induzido e se permitiu a indução a fazer uma coisa que era contra os valores pessoais. Ou que seja diferente disso, que a esposa fica sabendo, não suporta a traição e se suicida. Como que fica a situação? Então, todo mundo faz, mas todo mundo quem? Quem tem consciência ou quem não tem consciência? Quem tem identidade pessoal ou quem não tem identidade pessoal? Nós temos que reavaliar tudo isso, não é? Bom, exemplos de falta de integridade ou incongruência não faltam, né? Nós vemos aí em todas as situações, em quase todas, né? Se faço sermões sobre honestidade a meus filhos, mas minto para os que me são próximos, eu estou passando uma incoerência, uma mentira para eles. Eu já citei anteriormente, mas aqui eu quero fazer uma série de citações dessas incoerências. Então,
O que eu vou fazer? Então, eu vou ser desonesto, já que eu não sou, eu me sinto não sendo uma pessoa muito honesta. Então, eu vou dar vazão à minha desonestidade? Não. O primeiro passo é identificar este valor em minha vida. Bom, eu não sou honesto, mas eu quero aprender a ser honesto, não é? Eu vou procurar ser coerente entre o que eu penso e aquilo que eu faço, para que isso sirva de exemplo para os meus filhos e também para a sociedade e para a minha pacificação interna, porque senão isso gera um tormento pessoal muito grande. Enquanto você pensa nisto, como você se encontra, vamos ao intervalo e já voltamos. Até já. Estamos de volta falando sobre integridade pessoal. Então, veja bem, nós podemos mudar o comportamento. Se você percebe uma desonestidade no seu comportamento, no seu modo de pensar, você pode corrigir e se tornar uma pessoa honesta para que sirva de exemplo para os seus filhos. Então, ajude os seus filhos a crescer com essa integridade do seu comportamento, né? Que sirva de exemplo para ele. Se fico indignado quando as pessoas não cumprem o que me prometem, mas eu próprio não cumpro o que prometo, como posso cobrar delas? Né? Então eu preciso ajustar a minha conduta, eu preciso cumprir aquilo que eu me proponho para que eu possa pedir para os outros a mesma integridade. Se prego a preocupação com a qualidade, mas vendo produtos de má qualidade, certamente eu vou queimar a minha clientela, não é? Eu vou fazer um desserviço ao meu trabalho. Se passo a perna em um colega e me aproprio de suas conquistas, cadê a integridade? Como que eu posso crescer e me sentir bem se alguém está sofrendo por conta dessa ascensão que eu tive falseada, fraudulenta? Não funciona. Isso vai trazer em algum momento uma cobrança no indivíduo que pode gerar culpa e tormentos pessoais. A vida não funciona assim. Algumas pessoas dizem, mas ninguém está vendo o que eu faço, então não tem problema. Ele está vendo. O lance é esse, e isso em algum momento vai aflorar. Muito bem. Quando nos comportamos de forma conflitante com o que julgamos apropriado, perdemos o respeito por nós mesmos. Em algum grau, o indivíduo vai fazer esse julgamento, não é? Então, veja bem, conforme aí também entra a questão do caráter. Conforme o caráter da pessoa, ela pode se permitir deslizes e se justificar, inclusive se respaldando na sociedade ou em algum amigo. E aí também pode entrar a questão obsessiva, né? O espírito diz na cabeça dela, é isso mesmo, você tem que tirar vantagem, você está sendo explorado, você nunca tem resultados positivos, faz isso, a pessoa entra na onda mental e acaba cometendo esse deslize. Então, dependendo do caráter, a pessoa se permite. Aí, dentro da lei de ação e reação, quando começar a reverberar na vida dele os resultados dos seus desatinos, aí ele começa a aprender com o sofrimento, com as limitações. Numa próxima existência, ou mesmo nessa, pode ser que ele aprenda. Mas aí já vem as consequências, que são o sofrimento. Então, o sofrimento tem uma função? Tem, para quem precisa. Não precisaria. Neste caso, a pessoa, então, já vai estar mais consciente da necessidade de ser coerente consigo mesmo. Isso, às vezes, numa existência seguinte ou nesta, se ela conseguir se conscientizar o que aconteceu. Mas aquelas pessoas que elas se permitem ter os deslizes, então você vê aí que tem uma certa imaturidade e também a questão do caráter. Então vamos pensar nisso, não é? A maioria das questões de integridade que enfrentamos não são grandes, mas pequenas, diz o psicólogo Nathaniel Branden. Diria às pessoas quando elas fazem coisas que me aborrecem, eu diria isso. Então, olha só que interessante. A pessoa me aborrece e como eu
não tenho um certo grau de autenticidade e de coerência, eu dissimulo que está tudo bem. Só que quando eu estou por trás da pessoa, eu falo mal dela. Se houvesse integridade pessoal, a pessoa falava, olha, isso que você falou me desagrada, eu não gosto desse tipo de conversa, ou essa insinuação que você fez. Esse exercício da integridade, no começo, é custoso, porque a pessoa ela tem que falar ali no front da batalha, não é? Escancaradamente abrir o jogo e não dissimular. Mas falar com cuidado, não precisa ser agressivo, não precisa machucar, porque tem gente que acha que autoestima é isso, né? Eu estou bem comigo mesmo, eu falo, não importa o que aconteça com o outro. Não é assim. A pessoa que tem autoestima, ela tem bom senso também. Que mais? Por exemplo, não riria das piadas que me fazem, que parecem cretinas, mas para concordar com o meio, eu acabo dando risada. Às vezes até de uma piada que faz discriminação, que é racista. Quantas pessoas se pegam desse embaraço, né? Alguém fez uma piadinha bastante suja e o indivíduo ri porque está no meio das pessoas. A integridade pessoal faria, não gostei dessa ideia, eu acho que é pejorativa, você está mexendo com pessoas, isso pode trazer consequências danosas, né? Então, é uma colocação no qual você está ajudando a pessoa também a se rever e não dar vazão, permissão para aquela discriminação como uma coisa natural. Olha só, é pequeno isso, como diz o Nathaniel Branden, mas é significativo. Não diria apenas o que as pessoas querem ouvir. É muito fácil ser simpático falando o que o outro quer ouvir, né? Às vezes precisa ser objetivo até para ajudar a pessoa a enxergar alguma coisa. Então, por exemplo, chegar para um amigo de trabalho e falar, olha, não é legal esse desvio que você está fazendo, isso pode prejudicar a sua carreira, você ser demitido. A empresa também tem as suas necessidades. Seria fácil você falar, pô, legal, você conseguiu, o problema da empresa, né? A empresa ganha muito, você está sendo simpático com ele, mas antiético. Então, é legal nós exercitarmos essa integridade com ética, não é? Para ajudar as pessoas. Bom, diria não quando tivesse vontade, e não aquecer, concordar com tudo o que os outros propõem. Então, por exemplo, uma coisa simples, você está na sua casa e vocês vão pedir uma pizza. Você sempre come aquilo que os outros escolhem ou você escolhe? Você acaba bebendo uma bebida que alguém faz, uma caipirinha ali para o grupo, e você não gosta de beber, você bebe porque está no meio das pessoas? É uma coisa simples, mas que é significativa, não é? Você exercita a sua autoafirmação e a integridade pessoal, às vezes falando não. Pensa nisso. Enquanto você pensa nisso, você pode formular uma pergunta e mandar um e-mail para o descomplicando@tvmundomaior.com.br ou entrar no site www.tvmundomaior.com.br e fazer os seus questionamentos. Muito obrigado e até o próximo encontro.